Meu nome é Juliana Bueno, tenho 36 anos, casada com o Frederico Valente há 12 anos e estou aqui fazendo parte da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento há 24 anos e ele há 2 anos e meio. E aqui nós vivemos um novo começo. O que me levou para a Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento, apesar de nós já estarmos há muitos anos casados e a Juliana sempre querer me levar para a igreja, e eu, por ser um ateu convicto, um ateu de debates, de fazer leituras sobre ateísmo, gostava de ser ateu e sentia prazer nisso, não vinha na igreja. Mas quando nós ficamos grávidos, uma gravidez muito conturbada, muito dolorida, a Ju teve muitos problemas de saúde nessa gravidez, eu recebi uma ligação rápida da minha mãe em que ela me disse: não importa o que você acredita, a partir de amanhã você vai na igreja com a sua esposa e vai segurar na mão dela. Foi bem desse jeito que ela falou. E a partir desse dia eu comecei a ir na igreja com ela, mesmo forçado, mesmo não acreditando, não sentindo nada aqui dentro. Mas como o médico tinha falado que o nosso filho só nasceria por um milagre, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que correr atrás desse milagre. As coisas foram acontecendo naturalmente, eu fui acreditando em Deus. Uma das atitudes que me faziam muito achar naquela época que eu estava começando a acreditar em Deus era o choro. Nós não choramos à toa. Quem chora por chorar é artista, nós não somos atores. Se eu estou chorando, é porque eu estou chorando por algum motivo. E quando eu chorava dentro da igreja, eu percebia que as coisas estavam mudando no meu coração. Nós não tivemos o nosso filho, ele nasceu sem vida. Hoje nós temos um anjinho chamado Pedro, morando no céu. Mas esse foi o motivo que deu o start para mim começar a frequentar a nossa igreja quadrangular aqui do Parque São Bento. E depois eu comecei a acreditar, eu comecei a buscar, mesmo com muitos questionamentos, com alguns julgamentos, eu comecei a participar dos lares da salvação, eu comecei a participar mais das células, mas a minha vida ainda estava dando lado ainda para os planos do inimigo. Eu ainda não estava totalmente convertido, eu estava muito longe ainda da minha conversão, embora eu estivesse abandonado o uso do álcool em 2015, já há uns anos atrás. A gravidez da Ju foi em 2017, eu vinha sobre o uso de drogas. Eu sempre fui um viciado em crack e cocaína e cigarro. E desde o falecimento do nosso filho, num período de 10 meses, eu tive 3 perdas imensuráveis na minha vida. Eu perdi um filho, eu perdi a minha avó, que sempre foi uma avó muito presente, e eu perdi o meu pai em outubro de 2018. Nesses 10 meses, todo ser humano ele tem uma fuga quando ele passa por uma tribulação muito grave. Uns vão mais na igreja, outros se apegam mais à família, tem uns que gostam de viajar, tem uns que praticam mais esporte, e aquele que sofre de uma dependência, no meu caso a dependência química, ele se afunda cada vez mais nessa dependência. E como eu e a Ju, nós não tínhamos filho, a gente tinha uma tranquilidade financeira mais ou menos, né? Então eu conseguia me manter no uso, no anonimato, como nós usamos nos nossos direcionamentos nessa luta contra a dependência química. Existe o dependente químico que fica no anonimato, e eu era um deles. Mas como a droga traz a insanidade e o consumo do álcool e do cigarro nos traz a insanidade, obviamente que isso ia chegar num certo ponto em que eu não ia conseguir mais segurar esse vício. E a partir de janeiro de 2019,
eu comecei a sustentar a ideia na minha vida em que eu não iria jogar a droga no colo da Juliana, no colo da minha mãe, no colo dos meus irmãos, no colo da família da Juliana. Eu iria morrer primeiro, eles iam saber depois. Eu sustentei essa ideia desde janeiro, desde depois, foi depois do final do ano mesmo, final de 2018 que eu comecei. E eu fui usando cada vez mais droga. E as pessoas, quando ficaram sabendo, não acreditavam que eu sempre fui um atleta do mountain bike. Eu incentivava as pessoas a pedalar, eu treinava jiu-jitsu, eu sempre trabalhei na mesma empresa, eu estou na mesma empresa, numa das maiores da nossa região, há 17 anos. Eu não tinha o perfil de um dependente químico que estava querendo se suicidar, que estava sob uma depressão profunda sob o uso de drogas. Eu não tinha esse perfil, porque o dependente químico ele manipula muito bem. Ele mente como um profissional, ele mente como um artista, porque o objetivo da vida dele é usar cada vez mais droga. Então ele vai fazer de tudo para isso. E para mim poder me manter no vício, eu ficava trancado dentro da minha casa, eu fazia as coisas tudo certinho. A minha esposa chegava, a casa estava limpa, a janta estava feita. Então às vezes não dava nem respaldo para ela poder reclamar de alguma coisa. E então acontecia que cada vez mais eu praticamente sentava no colo do inimigo e me afastava de Deus. Cada dia que passava, eu me afastava de Deus e sustentava essa ideia do suicídio. Foi então que em abril de 2019 eu fui para a rua. Eu não segurei, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais como esconder, o meu corpo estava se debilitando, meu nariz sangrava todos os dias, eu exalava cheiro de cigarro, não conseguia mais parar de fumar, minha esposa reclamava de mim o tempo inteiro, essa casa, eu estou fumando junto com você, eu não aguento mais, e eu não conseguia parar de fumar porque eu usava muita droga. E eu fui para a rua por vergonha. O maior motivo de eu ter ido para a rua foi por vergonha. Eu não queria ter uma família que ficasse correndo atrás do dependente químico. Eu acho que eles não mereciam isso. Foi o que eu coloquei na minha cabeça, que principalmente a Juliana, a minha família, a minha mãe e meus irmãos estavam em outra cidade, eles iam sofrer junto. Mas quem ia sofrer mais era a Juliana, que é a minha esposa, estava vivendo comigo. Eu acho que não seria justo. Então eu deixei uma carta para cada um via WhatsApp, mandei para a Juliana para ela repassar uma carta de despedida, de que eu estava sob o uso de drogas e eu não aguentava a perda do meu pai, da minha avó, do meu filho. Na verdade isso tudo era motivo, era uma desculpa. Mas naquele dia, naquela época, eu não achava que era uma desculpa, porque a droga traz a insanidade. Ela deixa você doido. Hoje, após a minha conversão, eu sei que isso é uma desculpa. Então, eu fui pra rua. Eu peguei um dinheiro com um agiota e fui pra rua e peguei uma boa quantidade de droga e fui. Fui para outro estado, de ônibus, fui e voltei. Até que no quarto dia eu sentei de madrugada, uma madrugada chuvosa, na cidade de Piruíbe, enrolei um cordão no pescoço e puxei de verdade e senti o meu coração bater como se fosse um motor de carro a 150 km por hora. É uma cena que eu não vou esquecer nunca na minha vida, esse dia. Era uma terça-feira, 1h30 da madrugada. De repente meu coração estava parando de bater. Eu lembro disso até hoje, meu coração fez assim. Eu nunca vou esquecer dessas 3 batidas. Os meus braços contorceram para trás, eu sangrava pelos olhos, pela boca e pelo nariz. A minha blusa ficou toda suja de sangue e quem lavou essa blusa foi minha mãe. E após eu ter desatado o nó por não conseguir morrer, que era a minha vontade, eu comecei a vagar. Até então eu estava ficando em hotéis. Eu comecei a vagar, eu dormi na rua, eu dormi no chão, eu não comia mais, eu só fumava cigarro.
e eu comecei a andar. De Peruíbe eu fiz a Serra Padre Manuel da Nóbrega inteirinha, passei por 3 cidades, passei por Pedro de Toledo, por Ana Dias, por Itariri, fui parar na BR-116, tentando pular de um viaduto. Não tive coragem e dormi naquele viaduto. E aqui em Sorocaba, em outras cidades, as pessoas desesperadas, e a nossa igreja completamente parada, orando pela minha vida. Eu fui saber isso, obviamente, depois, e eu lembro de um momento que eu fiz por várias vezes na rodovia à noite. Eu ajoelhava no chão, tocava um louvor no meu celular e olhava para o céu, levantava as mãos para o céu e pedia para Deus passar o pano para mim. Eu falava bem assim, eu falava: Deus, eu sei que o suicídio é a porta direta para o inferno, mas deixa só eu ir. Eu vinha no culto, às vezes até com dinheiro já para mim comprar droga no outro dia de manhã, então não vale para mim, né? Você acabou de assistir um emocionante testemunho de alguém que viveu em nossa igreja um novo começo. A palavra de Deus diz que nós devemos contar aquilo que Deus fez pela nossa vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Faça você parte também desta grande família, Quadrangular Parque São Bento, lugar de novos começos.